um pouquinho da sua vida e hoje eu estou muito feliz com o privilégio e a honra de entrevistar a Michele Bolsonaro, a esposa do nosso presidente Bolsonaro, que é eleito a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Michele se tornará a primeira dama do Brasil. E nós, como mulheres, vamos bater um papo aqui de mulher para mulher, né, Michele? Muito obrigada por me receber aqui. Eu estou muito feliz e eu tenho certeza que muitas mulheres e homens também que estão assistindo a gente vão conhecer um pouquinho mais da sua vida. Você já tem falado um pouquinho, mas a gente vai saber de coisas muito particulares de Deus na sua vida, né? Amém. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Eu queria começar do começo. Onde você nasceu, Michele? E onde você foi criada? Então, eu nasci em Brasília e fui criada numa cidade satélite chamada Ceilândia. Tenho 36 anos e vim para o Rio há 11 anos atrás. Eu aceitei Jesus na curiosidade. Eu vi um grupo subindo, um grupo de amigos, toda quarta-feira, só que eles não me convidavam. Um belo dia eu falei, eu vou me arrumar, mais ou menos como eles se arrumam, e vou segui-los. Aqui no Rio de Janeiro já? Em Brasília. Ah, em Brasília. Numa igreja batista em Brasília. Primeira igreja batista de Ceilândia. E numa quarta-feira eu resolvi segui-los e eles entraram numa igreja. E eu entrei. Então eles não te convidaram? Não me convidaram. Pela curiosidade, foi atrás deles. Que interessante. Eu era católica, então eu acho que eles não tiveram essa liberdade de me convidar. Eu fui, foi aquele primeiro amor. O grupo de louvor me conquistou e daí eu senti que era ali que eu tinha que ficar. Você se lembra da música ou de alguma música que estava tocando no dia? Então, era uma música do ministério. Não me lembro, mas foi algo assim que mexeu com os meus sentimentos. Foi algo que marcou minha vida, mas isso com 14 anos. Muito novinha. Muito nova. Aconteceram alguns problemas na igreja, como eu não tinha maturidade, a minha família toda na época católica, eu não olhei para Jesus e aí foi muito mais complicado. Eu me afastei dos pés do Senhor. Olha só. E aí quando você voltou e como? E foi engraçado que nesse momento, nesse período, eu tinha certeza que eu não queria voltar para minha antiga igreja, né? E eu sempre tinha Deus no meu coração e eu falava, não, se for para visitar alguma igreja, que seja evangélica. Então, mesmo ali vivendo as coisas do mundo, eu tinha certeza que um dia eu ia retornar para os pés do Senhor. Porque aquele tempo que você esteve ali marcou a sua vida, mesmo a minha sendo vida. uma Foi adolescente. muito rápido. Deus tinha um propósito para a minha vida. Foi muito rápido. E eu fiquei até 22 anos afastada. Eu casei e vim morar no Rio. E aqui foi bem complicado, eu saí da minha terra natal. A cultura daqui é bem diferente de Brasília, os hábitos, né? Então isso me entristeceu um pouco. Então eu comecei a ter depressão, porque eu me casei em Brasília, vim para o Rio, só que meu marido me deixava no Rio e ia trabalhar em Brasília. Então você se sentia muito sozinha? Então me sentia sozinha, apesar de ter a minha filha, a Letícia, que é do meu primeiro relacionamento. Ela tinha 5 aninhos na época e eu não consegui me adaptar tão rápido como a minha filha conseguiu. E nisso eu entrei num processo de depressão. Eu procurei, como eu não sabia andar na Barra da Tijuca, a minha madrasta me orientou, procura uma Universal porque ela sempre fica com as portas abertas. Eu consegui ir numa igreja universal e dali o pastor começou a me acompanhar. E em seguida eu encontrei a minha igreja, a minha antiga igreja, né? Que era a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Sim, então a gente vê que várias igrejas tiveram um papel importante na sua vida, né? Muito importante. Cada uma tem um estilo, Sim. tem um papel importante, que foram várias sementes colocadas no seu coração. O mesmo segmento, né? Deus, né? O mesmo propósito, mas cada uma com o seu
estilo. Isso é muito importante a gente falar, porque tem gente que pensa assim, mas por que tantas coisas diferentes, tantas igrejas diferentes? Porque cada pessoa tem um estilo de vida, de adorar a Deus, Sim. de cantar ou não dançar, etc. Então você se encaixa naquele estilo, por isso tem vários estilos, porque nós somos pessoas tão diferentes umas das Sim. outras, né, Michele? E isso é maravilhoso. São igrejas diferentes, mas que naquele momento fizeram a diferença na minha vida para a necessidade que eu estava passando naquele momento. Então, a Universal, ela me ajudou muito no início, né? Eu fiquei pouco mais de 2 meses e em seguida eu encontrei a Assembleia de Deus Vitória em Cristo pela internet. Olha que interessante. E foi a igreja que eu fiquei por quase 9 anos. O que mudou quando você realmente decidiu ficar firme aos pés de Jesus? Eu entendi que a minha alegria vem do Senhor, né? E a minha força vem do Senhor. Então eu não comecei a procurar ter alguma coisa para ser feliz. Eu comecei a entender isso, que independente da situação, a minha alegria tinha que vir do Senhor. E isso mudou completamente a minha vida. E eu me apeguei ao Senhor. E eu entendi que eu tinha que olhar para Ele, não para o homem. Porque o homem é falho, eu sou falha. Então eu teria que me apegar a Ele para eu não, qualquer eventualidade, qualquer problema que estivesse na igreja, eu continuar firme no Senhor. Isso E é Ele me fundamental. curou. Ele me curou e eu sou extremamente grata a Ele. Amém. E eu creio que eu tive que passar por esse momento para eu me achegar É verdade. novamente. E Deus tem os caminhos dele, Tem os né? Que a caminhos. gente não entende, mas que são sempre maravilhosos. Sim. E isso é mais uma prova de que Deus trata individualmente com a gente, né? No momento que Ele quer e na hora que Ele quer. Verdade. E da forma que Ele quer. É verdade. Que muitas vezes são tão surpreendentes, São. né, Michele? Ninguém explica Deus. Ninguém né? explica Deus, aquela música maravilhosa. E como é que foi a sua vinda para cá? Porque a gente está aqui, gente, a gente montou aqui um estúdio na Igreja Batista Atitude. Você está vendo aí atrás a logo, uma igreja linda e é uma igreja que a gente percebe, né? Deus tem levantado essa igreja também no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, né? Para levar a palavra dele de uma forma criativa, de uma forma linda, né? Sim. Essa igreja, para mim, ela tem um papel fundamental. Antes de chegar, eu conversei com meu pastor, meu amado, querido pastor Josué. E já às vezes a gente escolhe uma igreja, né? Como eu entrei na internet e procurei o endereço de algumas igrejas quando eu precisei. A Batista Atitude, ela foi um presente do Senhor para a minha vida. Ela é uma resposta de oração. Então, eu sou muito grata a Deus e muito feliz por eu ter essa família. Que lindo, isso é muito bom, né? E você aqui, você se sentiu acolhida, Muito, cuidada? muito. Eu sou uma ovelha amada, eu sou uma ovelha cuidada, não por quem eu sou, até porque quando eu cheguei aqui eu era Michele de Paula, uma igreja de quase 5.000 membros, uma igreja muito grande, mas ao mesmo tempo muito pequena, porque nós temos a célula durante a semana. Então tem todo um cuidado especial. Aqui ninguém passa despercebido. E isso é importantíssimo. E esse amor, esse cuidado, me constrange até hoje. Porque eles cuidaram de mim sem saber quem eu era. Eu fui abraçada, fui amada. E é algo tremendo. Esse é o papel da igreja, né, Michele? Esse amor Esse é o de papel da Deus igreja. através do corpo da igreja Sim. local, que é tão bom esse bate-papo com a Michele. E você está falando sobre isso porque muitas pessoas deixaram de frequentar igrejas, né? Tem muita gente que assiste aos cultos só pela internet ou pela televisão, mas estar numa igreja local é muito importante. É muito importante. É de Deus. Fazer falou parte do corpo é muito importante. isso. E aqui nós literalmente somos um corpo. Isso. E a gente tem também lá na nossa igreja um slogan que eu tenho certeza que é o mesmo de vocês, que é grande para servir e pequena para se importar. E além da igreja local, da gente receber e ser cuidado, a gente também serve. E é você apaixonada, a gente já sabe, né? Pela causa dos surdos. Sim. E eu venho de uma igreja que foi uma das primeiras que
que tinha muitos anos atrás, então para mim era muito natural assistir isso, as transmissões, né? Para eles. A gente tem lá na igreja ainda um trabalho muito lindo. Como que você se interessou por isso? O que surgiu no seu coração? Então, eu tenho um tio surdo, né? E ele me ensinou o alfabeto, somente o alfabeto quando eu era pequena, eu devia ter menos de 10 anos na época. E a gente não teve uma convivência muito próxima, apesar de ser tio, ele sempre viajava muito, então dificultava um pouco a nossa relação. Mas ele plantou essa semente na minha vida. E como eu não entendia a cultura surda, eu sempre me mantinha distante dele. No ano de 2015, na Advec, chegou um casal de surdos na igreja. E quando eu vi, só que lá eu trabalhava, tinha um ministério, né? A gente servia o gabinete dos pastores. Eu tinha aquela liderança do café da manhã da IBD, né? Como a igreja era menor, a gente tinha como oferecer esse café. E também era a nossa marca, com Jesus tudo fica mais gostoso. Então, quando a gente fazia alguma ação social, a gente levava o alimento espiritual, mas depois a gente levava o alimento físico. E isso chamava muita atenção, porque essa era a nossa marca. As pessoas já sabiam que a gente proporcionava aquele café gostoso, com vários dons que a igreja, né, graças a Deus, a gente tem várias mulheres prendadas. Verdade. Então, essa era a nossa marca. Então, como eu ficava muito atarefada, eu meio que não prestei atenção neles. No dia que eu tive um tempinho para mim ali em cima, porque a igreja é um formato de teatro, eu prestei atenção nesse casal e eu me apaixonei. Eu falei, gente, eu já sei o alfabeto, tudo começa pelo alfabeto. Então, eu vou sentar ali e vou aprender. Eu peguei meu caderno, só que como você vai fazer a anotação de um sinal? Né? É um idioma, é uma língua que você tem que fazer as suas anotações, mas eu não sei desenhar e também é complicado você fazer um sinal em movimento. Falei, não, eu vou sentar e vou ficar com eles. Quando eu comecei a me apaixonar, eles foram embora, eles não ficaram nem 2 meses lá. Oh, meu Deus. E aquilo entristeceu muito meu coração, porque eu tinha me achado. Falei, é isso que eu quero para minha vida. Tinha até pedido para fazer a marcação do acento deles. E eu fiquei com isso no meu coração, queria aprender. Me inscrevi por 2 anos no INES, que é uma escola de surdos em Laranjeira. Não fui sorteada, como não sou para nada. É sério? Não consigo ganhar um pote de plástico no sorteio. Mas estava tendo fé. Não consegui, não fui sorteada e comecei a estudar pela internet. Claro, é um idioma, é difícil como qualquer outro, você tem que ter disposição, aptidão. Verdade. E a Libras, ela é muito mais do que um idioma. Ela é uma linguagem de amor. Com certeza. Porque eu não creio que quem aprenda Libras não seja para servir. Porque você aprende para você poder ajudar uma outra pessoa, não é para benefício próprio. Com certeza. Você aprende para poder ajudar o próximo. E foi isso que aconteceu. Eu orei ao Senhor, Senhor, eu preciso de amigos surdos, eu quero amigos surdos, eu quero uma amiga surda. E olha que coisa mais linda. Quando eu orei ao Senhor, o Senhor me conduziu para a Batista Atitude. E quando eu cheguei aqui, aquele casal que estava que despertou o amor pela Libras, estavam aqui. Meu Deus do céu, como é que foi quando você viu que eles estavam aqui? Eles ficaram muito felizes, meu coração Você ficou super se encheu de surpresa. alegria, eu me senti honrada, eu me senti cuidada por Deus, naquele cantinho ali. Foi como que Deus conduziu Eles tudo. me emocionam muito. Como Deus conduz cada detalhe, Como né, Deus Michele? é no tempo dele. No tempo dele. Foi lindo quando eu encontrei com eles aqui. E esse laço é muito forte. Acho que só tinham 5 surdos quando eu cheguei 1 ano atrás. O ministério tinha acabado de começar com a minha líder Elisângela Castelo Branco, maravilhosa, Adriana, minha professora linda, que eu amo. E hoje a nossa família Incluir, que é o Ministério de Acessibilidade na igreja, ela é linda. Está crescendo a cada dia. Em torno de 18 surdos. A gente tem bastante surdos que visitam a igreja. O Ministério Incluir, ele é um ministério acessível, né?
para pessoas com deficiências, portadores de síndromes e os surdos. Só que o foco hoje são os surdos porque é o maior número, né? O maior número de pessoas na igreja. Com certeza. E você, Michele, a gente já viu a declaração que você quer, e até inclusive o nosso presidente, né, já assinou um compromisso. Sim, nós temos propostas para a comunidade surda, nós temos propostas para as pessoas com deficiência e temos propostas também com portadores de síndromes, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Verdade. E eu sei que é um chamado do Senhor para a minha vida. Quando você era criança, por exemplo, você sonhou algum dia que você faria diferença no Brasil? Porque às vezes a criança já é sonhadora, ela imagina, gente, um dia eu posso, você via alguma necessidade de alguém perto de você, você chegou um dia a sonhar que você estaria no lugar onde você está hoje, ou daqui a poucos dias, né, dia 1º de janeiro? Não, eu sempre fui muito humilde, até com os meus sonhos, até para sonhar. Eu sempre tive muita humildade, assim, eu nunca... Nunca ousou? Não, jamais. Uma ceilandense, com todo respeito à minha cidade satélite que eu amo, eu nunca sonhei, assim, de um dia fazer parte da história. Exatamente. Eu sabia que o Senhor, Ele tinha muito carinho pela minha vida, mas não imaginava que seria tanto. Porque hoje eu vejo o poder como uma forma de poder ajudar, Exatamente. Não para benefício próprio. E a gente passa por tantos problemas na vida, né? Não tive estrutura familiar, comecei a trabalhar cedo. Então eu fico assim, Senhor, não sei se caiu a ficha ou se é porque eu não sou desse planeta. Senhor, sou eu mesmo? Mas eu acho que essa ficha é difícil de cair mesmo, porque a gente vê a sua simplicidade, a sua generosidade, o seu amor pelo Senhor. Talvez Ele tenha achado graça em mim, né? Sim, mas a gente lembra de Maria, quando Deus escolheu Maria para trazer Jesus. Quem era Maria? Uma simples jovem, talvez não tivesse sonhos também, né? Não ousasse, nunca sonhasse que ela seria um instrumento, o ventre para trazer Jesus ao mundo, né? Eu sempre fui ousada para trabalhar, né? Nunca tive medo de trabalhar. Porque o que Deus quer, né, Michele, o que Deus mostra pra gente que é o coração, que Ele só vê. Ele vê muito mais do que nós mesmos. Eu agradeço a Ele porque nesse processo de transição Ele moldou também a minha vida, né? Quem somos nós sem o caráter dele? Então, com certeza. Ele tem me moldado. A gente está em obras para sempre, né? Ele até a gente chegar à eternidade. Você já pensou, já parou para pensar, traçar algum plano objetivo de como começar esse trabalho que a gente tem certeza que vai fazer uma diferença estrondosa no nosso país? Sim, eu já comecei a pensar. Já recebi vários convites também, já tive até algumas reuniões também com algumas ONGs. Mais uma semente foi plantada no meu coração. A minha mãe, ela sempre ensinou que a gente não deveria negar água e nem comida para ninguém. Desde pequena ela falava isso pra gente. E quando passava aquelas matérias no Globo Repórter, ela falava assim, um dia, se Deus me desse condições, eu ia ajudar essas pessoas que não têm condições de se alimentar. Aquelas pessoas na extrema miséria, né? Na extrema pobreza. Então, acho que ela falou tanto isso, que Deus ouviu. Eu nem dava bola para o que ela falava, né? Nessa questão em relação ao sertão. Mas isso acho que foi gerando algo no meu coração que, há um tempo atrás, eu comecei a pensar neles com muito carinho. E eu comecei a falar, Senhor, às vezes a gente esquece também, né? É verdade, das orações que a gente faz. E eu comecei a conversar com o Senhor. Pai, se o Senhor me der condições, um dia eu quero ajudar essas pessoas. E às vezes a gente vai lembrando, né? Deus Ele é muito detalhista. O Espírito Santo vai te lembrando. Lembra aquele Ele vai dia lembrando, que você me pediu aquilo? Porque eu tinha até esquecido que um dia eu falei isso para ele. E eu fiz um trato com ele ano passado.
eu falei, Senhor, se o Senhor permitir que meu marido comande essa nação, eu quero fazer a diferença, porque são palavras dele também. Se não for para fazer a diferença, que o Senhor não permita. Amém. Então eu vejo não, eu tenho certeza que tudo tem a mão do Senhor. Com certeza. Eu acho que o Brasil inteiro, ele está percebendo o poder da oração. A igreja despertou. A igreja despertou, aqueles que ainda não, muitas pessoas que não são cristãos estão falando, gente, peraí, quando esse povo resolve orar, eu estar aqui com você, Michele, é uma resposta de oração. Amém. Antes das eleições, eu quero dar esse testemunho também, antes das eleições, me deu um desejo muito grande de entrevistar você. Ai, meu Deus, logo eu? Logo você, porque a gente tinha certeza de que era de Deus a candidatura do Jair Messias Bolsonaro. A gente trabalhou por ele e como mulher, e eu falo muito para mulheres, eu tinha um desejo muito grande de entrevistar você. E aí eu tenho uma amiga que tem uma prima muito querida aqui da igreja, ela tentou entrar em contato, acho que ela até mora perto de você. E Deus depois fez, e eu orei, falei, Deus, se o Senhor quiser, né? Se eu quiser que a gente tenha esse encontro, que eu faça essa entrevista, o Senhor vai fazer. Amém. E de uma hora para outra, quando eu menos esperava, Deus fez. Amém. E a gente sabe que Deus ouve as orações, aquelas que muitas vezes a gente nem tem noção do que significam diante dele. Que a gente esquece. Ou aquelas que a gente esquece, é verdade. Nós vamos fazer uma pausinha para a gente tomar uma água e depois a gente continua o nosso bate-papo. E você, claro, vai continuar aí, porque a gente vai ouvir muito mais ainda da Michele. Até já. Estamos de volta aqui no Sempre Feliz com a segunda parte da nossa entrevista com a Michele de Paula Bolsonaro. É muito sobrenome que você tem, né, Michele? Tem, bastante. A partir do dia 1º de janeiro de 2019, Michele se torna a primeira dama do Brasil. E a primeira entrevista para uma mulher que você está dando, né, Michele? Depois da vitória nas eleições. Eu estou muito honrada, muito feliz e muito grata a Deus e a você, ao pastor Josué, que abriu a casa da Igreja Batista Atitude para nos receber aqui com tanto carinho. Obrigada. A gente está conhecendo aqui uma parte super gostosa, descontraída e essencial da vida da Michele, do relacionamento dela com Jesus, do relacionamento dela familiar. Michele é mãe da Letícia, de 16 anos. 16 anos. Letícia Mariana, que Letícia é o nome da minha filha mais velha, né, a Mariana. E da Laurinha, que acabou de fazer 8 anos, né, Michele? Isso. Como é a Michele mãe? Você é super protetora, você ama cuidar, você gosta de cozinhar? Adoro. Adoro cozinhar. Você faz gordices ou coisas mais saudáveis? As duas coisas. As duas. Gostamos de comer bem. Gosto de cozinhar. Você faz atividade física? Eu fazia, né? Agora não tem jeito. Agora eu não consigo fazer. Tem que pôr uma esteira dentro de casa, né? Pois é. Eu sempre gostei, assim, eu não sou fã de malhar. Eu malho para poder comer, vou ser bem sincera. Mas eu gosto de cozinhar, sim, gosto de cuidar da minha família. Eu tenho um cuidado personalizado com as minhas meninas. Eu gosto de estar junto com elas. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de não terceirizar a educação delas. Isso é essencial. Então, eu tive essa oportunidade, né, de ficar em casa e poder cuidar. Até porque, morando em outro estado, a gente não tem esse auxílio, essa ajuda dos parentes. Dos parentes, né? A minha família é de Brasília e a do Jair do interior de São Paulo. E realmente, eu estou aqui hoje no Rio de Janeiro, meu pai, minha irmã, minha mãe, está todo mundo lá cuidando das minhas filhas para mim. Isso realmente é muito importante. Faz muita diferença. Importante também você dizer sobre isso, Michele, sobre estar em casa, porque muitas mulheres hoje, elas não se sentem valorizadas pela própria sociedade por ser dona de casa. Falam às vezes com vergonha, porque não são profissionais, né? Sim. E o que você tem a dizer para essas mulheres? Como vale a pena, como valeu a pena e tem valido você cuidar e dedicar o tempo necessário para que as suas filhas cresçam com essa estrutura? Então, como eu te falei, Márcia, eu sempre trabalhei. Sair do mercado de trabalho para mim foi bem complicado, porque você tem aquela rotina. Você trabalhava com o quê? Na verdade, eu sempre trabalhei na área de promoter, né? Eu passei por todas as empresas em Brasília, depois eu fui trabalhar como sommelier, trabalhei numa vinícola
Olha que e me interessante. apaixonei pela profissão e caí no congresso, caí de paraquedas no congresso. Mas eu sempre estive nessa questão de estar lidando com pessoas, né? E sair do mercado de trabalho, para mim, foi bem complicado. Imagino, porque você ainda é muito jovem. Sim. Então, tem aquela questão de você se sentir útil. Às vezes, não é nem a questão do salário, no meu caso, mas a questão de você se sentir... Produzir, né? Exatamente, você poder produzir. Mas eu fiz uma escolha. Eu optei por ter mais uma filha e por não ter o suporte familiar aqui no Rio. Graças a Deus, eu tive condições de ficar em casa e poder cuidar delas. E isso é um troféu para mim, poder estar educando as minhas filhas, né? Poder estar ensinando o caminho certo para elas andarem. Eu acho que lá na frente eu vou colher bons frutos. Com certeza. Não que aquela pessoa, aquela mãe que não esteja, né? Que tenha que sair para trabalhar, que tem que lutar pela sua família, ela não vai ter esse troféu. Mas eu estou falando em relação à minha vida, à minha escolha e a oportunidade que eu tive de poder cuidar delas de pertinho. Com certeza. Essas mulheres têm que se desdobrar ainda Sim. mais, né? E muitas gostariam, inclusive, Eu de vejo, ficar em casa, né? Mas não podem. Eu vejo a pessoa que me ajuda dentro da minha casa, com a limpeza, né? Ela é uma mãe, ela é uma mãe de família, ela sai para trabalhar, ela retorna para o seu lar e ainda tem que fazer tudo de novo. Tudo de novo, é verdade. Então, realmente, é bem cansativo. É verdade, a gente honra cada uma dessas mulheres Sim, que nos ajudam que em nos casa ajuda. e por isso a gente tem essa Sim. amizade, essa parceria, essa valorização E dessas graças a Deus, pessoas os que me ajudaram e que me ajudam até hoje ao longo desses anos. são irmãs da igreja. Que coisa linda, e né? acaba ali sendo uma família. Vira um culto, né? Vira um culto também. Parem um pouquinho, vamos interceder ali rapidinho. É verdade, ali em casa também é assim. Michele, você tem, a gente está falando de mulheres, você tem alguma mentora, alguma mulher que te aconselha, com quem você vai chorar, tem um ombro para te acolher, conselhos bíblicos para te dar? Sim, com certeza. Tem aquelas também que intercedem que a gente não conhece, né? Eu sei que o Brasil todo, o mundo todo intercede por nós. Eu quero agradecer imensamente todas as orações, recebo recadinhos de grupos de intercessão. Mas na minha igreja, como eu te falei, eu sou muito bem amparada pela vida dos meus pastores e tenho também mulheres bem especiais. A gente tem a discipuladora, né? Eu tive uma discipuladora inicialmente maravilhosa, a Marcele Coimbra, que foi transferida, hoje ela está em São Paulo. E hoje eu tenho o privilégio de ter a pastora Beth, que é a esposa do meu pastor Claudio, que eu amo de paixão e que tem me ajudado bastante. Com certeza isso faz toda a diferença. Toda a né? diferença. Toda a diferença. Eu tenho até dó dela, né? Porque no início, quando a gente estava orando para saber quem ia ser a minha discipuladora, eu falava, Senhor, coitada da vida dessa pessoa, porque é uma carga muito pesada, né? Mas Deus sabe quem Ele escolhe, né? Ser intercessora da esposa de Jair Messias Bolsonaro não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Michele, por falar em não deve ser fácil, você já tem a noção da mudança que já está acontecendo, mas Sim. que vai acontecer ainda mais na sua vida, se tornando a primeira-dama do Brasil? Márcia, eu costumo viver um dia de cada vez. Que é bíblico, Que é bíblico. Sábio, isso é sábio. E o Senhor, e todos os dias, quando eu oro, que eu converso com o Senhor, eu peço, Senhor, me dá sabedoria, discernimento e coloca a Tua paz, que excede todo entendimento na minha vida. Amém. Então, eu não costumo sofrer por antecedência, tá? Mas, com certeza, vai ser uma mudança brusca, como já mudou muita coisa, o fato de eu não poder ir no supermercado. Eu sou uma dona de casa, o meu marido é um homem popular, mas eu sou uma mulher de casa, eu que levo as meninas para o curso, eu que faço tudo para elas. E hoje você se limitar, não poder sair sozinha, né? Não poder ter a liberdade. Praia? Não, praia, isso Já aí era. acabou, isso aí não existe mais. Mas isso eu acho que a gente vai ter que ser
Mas o Senhor é lindo, Ele vai nos ajudar nessa nova fase. Ele está sentindo mais do que eu, com certeza. Porque Ele ama a praia, Ele ama ter essa liberdade e já não tem mais. E para ele... Verdade, ele fez até uma estripulia há poucos dias aí, né? Ele quebra todos os protocolos de segurança. E assim, realmente é algo que só ao longo do processo vocês vão aprendendo mais e mais a lidar com todas as mudanças. Vocês vão se mudar para Brasília? Vamos nos mudar agora, em dezembro. A gente muda logo após o Natal. Então, que já é uma mudança muito grande, né? Já é uma mudança muito grande. Eu estou muito feliz de retornar. É, isso que eu ia falar, para você nem tanto, mas para as meninas mais, né? As minhas meninas são bem tranquilas, né? Elas têm uma facilidade muito grande de adaptação. Que bom. Eu tenho mais dificuldade, posso te garantir. Mesmo? Só que retornando para a minha cidade natal, para ele vai ser mais complicado. É verdade. Ele ama essa cidade de paixão. Com certeza, mas aí sempre que puder vem, né? A minha igreja é aqui. A igreja é aqui. Minha segunda família. Com certeza. Michele, eu sei que muitas mulheres, como você diz, a gente tem vários grupos de mulheres que oram por você e sustentam você em oração por todo o Brasil e fora do Brasil também, como você mesma disse. Agora, as mulheres também, eu acho que você se destacou e tem se destacado, vocês todos, né? Vocês dois e a família, pela simplicidade. Eu acho que o Brasil, ele se identifica, todo mundo se apaixonou por vocês, assim, pela simplicidade de vocês, de serem como nós. Como é que vocês viram esses movimentos todos de pessoas que compuseram música? Eu mesma compus uma música, eu não postei, mas eu compus uma música. Obrigada. E coreografias, né? Aquele grupo, né, de Fortaleza que fez aquela coreografia gigante, quer dizer, quantos ensaios eles tiveram. Então é algo que deve ter tocado muito o coração de vocês, né? Como vocês viram isso, esse movimento popular nunca visto no Brasil? Nunca. O Jair, ele resgatou o patriotismo e esses momentos dessas músicas, dessas coreografias, nós estávamos dentro de uma UTI. Então isso nos ajudava muito. Né, nos fortalecia muito de saber que nós estávamos ali dentro, mas que o Brasil todo estava com essa comoção, torcendo, orando, e pessoas de bem orando, intercedendo pela vida dele. Então, isso me ajudou muito. Com certeza. Me ajudou muito, até eu lembro que a gente mostrou uma música para ele nos primeiros dias, que estava bem complicado, né? E ele se emocionou bastante e aquilo ali a gente dava para ver no olhar dele que encorajava ele a lutar pela vida. Ele é muito forte, mas essa energia, as orações foram fundamentais. Foram fundamentais. Você ficou com medo? Você teve medo dele morrer, dele falecer? Não. Como é que foram os sentimentos? Você confiava nas promessas? O Brasil tem muitas promessas, né? E você confiava nessas promessas? Em que você se apegava naquele momento de tanta dor, de tantas dúvidas em relação àquele atentado que ele sofreu? No dia eu estava trabalhando, a gente estava fazendo acessibilidade, estava em outro bairro, e daí recebi a notícia por telefone, logo em seguida, assim que ele deu entrada na Santa Casa de Misericórdia, eles me ligaram, mas me passaram, tiveram várias informações desencontradas, que tinha sido superficial e que já tinha sido fechado. E naquele momento, eu não senti, não foi um baque para mim, eu fiquei um pouco preocupada. E depois foram surgindo, né, eles fizeram o plantão na frente da Santa Casa e foram surgindo informações mais graves, desencontradas também, né, com as informações do boletim médico mais graves. Eu parti para Juiz de Fora tranquila, tá? Quando eu cheguei lá, que eu encontrei com ele na UTI, eu olhei para ele e falei: Senhor, ele não merecia estar nessa situação. Mas eu não tive nenhum momento medo de perder o meu marido. E graças a Deus os meus enteados também tiveram a mesma sensação que eu. E eu
eu falei assim, Senhor, eu sempre falo que quando alguém passa por algum problema, eu falo, o Senhor tem o controle de todas as coisas. E eu sempre crio nessa palavra, que não cai um fio do seu cabelo se não for pelo consentimento dele. E eu me apeguei. Você falar para uma pessoa é uma coisa, agora você ter que acreditar e vivenciar essa palavra foi algo... Eu agradeço ao Senhor. Porque Ele me deu muita paz, Márcia, muita. Então, nenhum momento eu tive medo de perder meu marido. Até porque se o Senhor levasse, Ele tem o controle de todas as coisas. E eu falei, Senhor, eu não vou questionar o porquê. Essa confiança, esse relacionamento, só pode ter esse sentimento e declarar isso quem tem um relacionamento íntimo com Deus, né? Como Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, todavia, mesmo assim eu me alegrarei, em Deus. E isso é maravilhoso. E eu vi isso também na vida dele. Ele estava muito forte. E o quadro dele era o pior possível, porque aquela facada foi para a morte. Foi uma facada com muita maldade. A pessoa foi muito, muito má. A intenção realmente era para matar. E o Senhor transformou em bênção. Amém. É complicado falar isso, porque eu vi o que meu marido passou na UTI. Mas o quadro era para ser as piores notícias, os piores acontecimentos, e ele só ia progredindo. Então ele é um guerreiro. E o Senhor é muito bom. Maravilhoso. Mais uma vez o poder da oração. Mais uma vez o poder da oração. E eu fico feliz porque nesse deserto, nesse momento de tristeza, o Jair, ele levantou várias vezes as mãos para o céu e falava, eu estou vivo por causa dele. Amém. E eu sei que o Senhor trabalhou na vida dele também. E o Senhor está quebrantando o coração dele. Ele é um homem muito temente ao Senhor. Sim, a gente sempre percebe. muito temente. Ele tem muita obediência a Deus. Amém. E eu sei que o Senhor está trabalhando na vida dele. Amém. Qual é o seu maior sonho para o Brasil através da vida de vocês? Meu maior sonho é que o Brasil se torne uma nação próspera. E que eu consiga chegar em locais que as pessoas perderam a esperança e resgatar a dignidade. Amém. Eu tenho um sonho assim de bombardear essa nação com obra social, e vai conseguir. Com amor, com alimento espiritual, com alimento físico. E aonde a gente entrar, a palavra do Senhor transforma. Ela vai transformar vidas. Amém. E o Senhor vai se fazer presente naquele lugar. Amém. E eu já estou vendo isso acontecer, porque o que tem de ONG internacional me ligando, eu já tive reuniões com ONGs do Canadá, assim, eu quero cavar os poços artesianos, eu quero te ajudar, eu quero traduzir a Bíblia para Libras, para o surdo. Você não tem noção, a gente está se contendo. Tem que segurar, tem que segurar. A gente está se contendo. A partir do dia 1º, essa nação vai bombar, essa nação vai prosperar em nome de Jesus. Amém, amém. Eu fico me lembrando de tantos atos proféticos que já foram feitos, né? Em todo o Brasil, no Nordeste, existem ainda, a gente tem na Lagoinha, através de Anjo do Trono, através de tantos ministérios, missionários que ainda estão lá, Posso te confessar algo? Claro. Das vezes que eu recebi essas profecias, era tão distante de mim. Então, eu via e falava, Senhor, quem será essa pessoa? E hoje eu fico vendo que realmente o Senhor nos escolheu. Amém. E isso vai se cumprir. Com certeza. Porque foi Ele que nos escolheu e Ele vai nos capacitar para isso. Amém. Mas no momento era muito distante, era tão distante. Eu imagino, realmente. Que a gente não se coloca nessa posição. A gente, às vezes, até crê e acha, Deus vai usar alguém. Sim, e não claro. imagina nunca. Ficava imaginando, será quem o Senhor vai usar para trazer esse avivamento para o Brasil? Porque o Brasil é uma terra abençoada, é um Brasil, uma terra rica. É maravilhosa. Só é mal administrada. E o Senhor, era, né? A partir de agora, será. E o Senhor, Ele viu um coração honesto, Ele viu integridade na vida do meu esposo. Amém. Então eu creio que
vai se cumprir essa promessa Amém. do Senhor. Você acredita, Michele, que ele vai conseguir conquistar aquelas pessoas que têm uma ideia totalmente diferente de quem ele é? Eu creio. Eu creio que esse seja o momento que o Senhor está nos dando para mostrar quem é o Jair Messias. Amém. No coração quebrantado. Já errou? Já errou. Quem nunca Claro, errou? Ele tem claro. 63 anos. Mesmo quem tem 5 Tem uma ou 2. educação, teve uma educação totalmente diferente da minha. Nós temos uma diferença de idade grande. Uhum. Mas está amadurecendo, está crescendo. Esse é o momento para ele crescer, esse é o momento para ele ter discernimento, sabedoria para falar. Sempre orei, Senhor, dá sabedoria para o meu marido. Amém. Acho que eu concordo. Concordo com ele 99%. Mas não concordava às vezes como ele falava, como ele colocava as palavras. Isso me feria também. E muitas vezes briguei com ele. Olha, você lembra que eu tenho um pastor. Você tem uma família e graças a Deus, não é pela força também, né? Claro, o Espírito de Deus. E o Senhor, Ele preparou esse momento com todos os detalhes, quebrantou Ele primeiro, todas aquelas orações que a gente fez para que Ele tivesse esse momento, foi da forma do Senhor. Amém. Então Ele preparou e agora Ele está colhendo os frutos. É verdade. E Ele vai colher frutos de sabedoria, tenho Amém. certeza disso. Amém. Com e certeza. esse é o momento que as pessoas vão conhecer. Amém. Todos esses rótulos vão cair por terra em nome de Jesus, porque Amém. ele não é essa pessoa. Amém. Meu marido é um príncipe. Eu imagino, sim. Desculpa. Não, desculpa, que isso, você que tem que falar mesmo, que você sabe quem ele é mais do Ele que é um qualquer príncipe. pessoa. É interessante que a gente que não conhece, eu não encontrei com ele pessoalmente ainda, mas eu conseguia enxergá-lo dessa forma. Ele é uma E pessoa e totalmente diferente dentro de casa. É, né? E eu sempre imaginava, me lembrava, Michele, dos discípulos de Jesus, né? Tem um lá parecido com ele. Tem. Quem é? Tem Pedro. sim, Pedro tem era sim. parecido com ele, né? Às vezes era impulsivo, Sim. mas olha o que Deus fez através da vida de Pedro, Eu né? falo pra ele, você é um personagem fora de casa. Porque às vezes eu até gostaria que você fosse um pouquinho assim dentro de casa. Tivesse um pouquinho mais de energia. Mas ele é uma pessoa extremamente coração lindo, um coração lindo. Bagunceiro na hora de fazer o café da manhã, bagunça a cozinha toda. Me desestrutura, me desestabiliza aquele café que ele faz. Eu falei Mas pra é ele que já faz não- todos os dias? Se ele estiver em casa todos os dias, daquele jeito mesmo. Dos meus também, de coar café lá em casa, é um coador também. Eu falo pra ele que já não está mais compensando ele fazer café pela bagunça que ele deixa. Não, é bagunça não dá. Vamos falar para ele ajudar, então fazer. Olha, vou falar para ele fazer uma aula com o meu marido. Quando ele faz, que de vez em quando, ele arruma tudo na mesma hora. Eu falei, oh meu Deus, que bom. Não, e ele ainda tem um problema, ele joga tudo em cima da mesa e cada um se vira, né? Tá certo. Colocando leite condensado e a manteiga, No tá pão, tudo ok. né? Leite condensado no pão. A gente voltou a essa coisa da simplicidade que eu estava falando e que as pessoas estão admirando muito vocês e todo mundo admira muito a sua beleza natural, Michele. Você é muito bonita, Obrigada. muito jovem, essa beleza natural. E as mulheres estão curiosas para saber muitas coisas, mas uma delas é: que será que a Michele vai usar no dia da posse? Você já está pensando, você já está planejando a sua roupa do dia 1º de Com janeiro? toda a sinceridade, não. Eu não tive nem tempo para pensar. Tem uma estilista maravilhosa, que eu adoro ela como pessoa. Foi a primeira a entrar em contato comigo. Ela levou um susto, porque nem ela sabia que eu tinha comprado o meu vestido de casamento com ela em 2013. Olha. Porque eu me casei no civil em 2007 e o religioso foi em 2013, aqui no Rio. E ela levou um susto e ela mandou uma mensagem para mim nas redes sociais, né? E falou que gostaria muito de fazer a minha roupa, né? E eu fiquei muito feliz, porque ela tem muita sensibilidade, ela me ganhou. Que bom. Qual foi a proposta? Vou abrir para vocês. Ó, gente, em primeira mão, Michele Eu tô recebendo. vai abrir aqui sobre um pouquinho só, sobre a roupa do dia 1º. Eu estou recebendo vários pedidos, estou recebendo. Faz comigo, faz comigo. Imagino. Agradeço a todas, tenho muito carinho por elas, por esse apoio, esse momento tão lindo, né, que a gente está Verdade. vivendo.
Mas essa estilista, ela me ganhou. Michele, eu quero fazer a sua roupa, as roupas que você for vestir, o que você for usar no dia da posse, nós podemos leiloar, nós podemos arrecadar esse valor e vamos destinar para ação social no Nordeste. Ah, que lindo. Ela me quebrou. Pronto. Pronto. Passa a régua e tá tudo certo, já me ganhou. Então ela deve estar apresentando alguma coisa essa semana. Que bom. Tá. Você já falou mais ou menos o que você pensa? Ela me conhece. Na verdade, antes delas me procurarem, elas estudam. Elas sabem como é o meu perfil. Verdade. Eu sou uma pessoa que não, eu sou vaidosa, claro. Eu gosto de me vestir bem. Mas o momento que eu vivo é um momento que eu estou servindo. Então eu faço ação social. Eu tô na igreja cedo. Não tem um porquê. Né? Até porque a gente acaba tendo um uniforme, né? Quem usa camiseta, quem tem camiseta de ministério, acaba colocando o que é confortável, que é uma calça, um jeans ou um tênis. Fora a correria, né? De arrumar. Exatamente, um tênis ou uma sapatilha, desculpa. Então, assim, não tem como você fazer uma ação social no lixão e você ir totalmente... Até porque as pessoas que estão ali não vão ficar à vontade com você daquela Não é adequado. forma. Eu tive uma experiência uma vez e isso me marcou muito. Então agora eu já sei como me comportar. Quer contar? Quero. Então conta. Eu fui fazer a ação social no Jardim Gramacho, aqui no Rio. E eu tinha colocado cílios uma semana antes. Aqueles permanentes. Isso, permanente. Foi rapidinho, uma coisa para um evento. Falei, vou continuar, não vou tirar. Fui para a ação social com a camiseta do projeto, que é da minha igreja, calça jeans e sapatilha. Quando eu fui pintar, a gente fez um dia de beleza para as meninas, estava pintando a unha de duas garotinhas, elas chegaram, elas ficavam olhando para mim, elas ficaram impressionadas. Tia, como seus cílios são lindos. Eu falei, minha flor, esses cílios aqui qualquer um pode ter. Então, para você ver, tira do foco, né? Porque eu quero que elas se sintam confortáveis, eu quero que ali não esteja diferença, que somos iguais naquele momento ali. Ninguém tem mais que ninguém, então a gente tem que passar essa coisa natural de você estar servindo. Então qualquer coisinha a mais que você colocar, um brinco chamativo, vai tirar elas do foco. É verdade. E aí ela falou, tia, eu adoro maquiagem. Eu falei, então tá, pode deixar que a tia vai fazer um kit para você e você vai poder se embelezar como a tia. Que bom. Isso é maravilhoso, porque eu vejo que até nisso também Deus está usando e vai usar muito você para trazer essa simplicidade de volta até no nosso meio cristão. Muitas vezes, é claro que a gente quer estar bem arrumado, a gente quer mulher, a gente quer caprichar, às vezes. Eu gosto muito às vezes também. as mulheres exageram muito algumas vezes, né? Eu gosto sem necessidade. muito, eu gosto. Não vou falar para você que eu não gosto, mas eu me desapeguei muito, porque é o meu trabalho. E aí, isso é uma coisa pessoal minha, não tenho nada contra quem gosta de se produzir, mas eu me desapeguei bastante. O meio que eu vivo, graças a Deus, me ajudou bastante. Eu tenho ganhado vários presentes, viu? Então, por favor, não apontem o dedo para mim. Podem continuar mandando. Quanto que você calça? Vamos jogar 38 logo para não dar erro. 38? Então, gente, olha, porque 38 é o número de sapato, roupa. Vamos falar, quem quiser dar presente pode continuar dando presentes, porque a Michele, com certeza, a gente sabe o que ela vai fazer com os presentes. Eu não ostento. Ela não vai ostentar e vai doar, ou vai vender, ou vai leiloar, e transformar aqueles presentes que ela, de repente, não serviu alguma coisa para ajudar as pessoas, né, Michele? Eu tenho muito carinho por todas que estão me presenteando. Me sinto até constrangida, mas vejo o carinho do Senhor pela minha vida. E por falar em presente, eu trouxe um presentinho para você, muito simples, muito simples. É uma semi-joia, mas ela tem muito significado. E eu tenho que respirar fundo para falar para você do significado dessa semi-joia aqui. Eu fui ministrar em Uberlândia. É uma coroa? É uma coroa. Eu fui ministrar em Uberlândia e é uma igreja que tem um trabalho social muito grande. Sim. Igreja Sal da Terra. E eles ganharam um lote muito grande de semi-joias para reverter o dinheiro para ação social. E eu então depois fui
fui ministrar e eles me deram uns de presente. Eu falei assim, eu vou ver. Eles já estavam fechando tudo para guardar, já estava no finalzinho, todo mundo já tinha ido embora. E eu vi essa coroa, falei, eu vou comprar essa coroa para minha mãe, porque a gente sempre chama ela de rainha. Depois eu falei, não, comprei, mas eu falei, não, vou dar para minha mãe. Depois eu pensei, o Espírito Santo me falou. Falei, já sei, eu vou dar essa coroa para Michele, porque obrigada. O dinheiro que eu investi nessa coroa, ele está sendo revertido para a obra social. Amém. Por outro motivo também, ontem, olha como Deus faz as coisas, eu já tinha decidido isso, e ontem eu abri a Bíblia em Provérbios 12, e estava marcado lá o versículo 4, que diz que a mulher sábia é a coroa do seu marido. Amém. Esse é um presente simples, porque é uma semijoia que estava com valor simbólico, mas é profético para a sua vida, Michele. Obrigada, eu recebo. Porque você é a coroa do seu esposo. Amém. Essa mulher virtuosa, essa mulher sábia, Amém. que Deus levantou para estar ao lado do homem que vai governar essa nação pelos próximos 4 anos. Amém. E mais um motivo também é porque essa coroa, ela vai te lembrar sempre daquilo que vocês fizeram, a primeira coisa que vocês fizeram quando vocês venceram a eleição, que é entronizar o Senhor Jesus, Amém. que é o Rei dos Reis. Amém. Na nossa nação. Então, toda vez que você olhar para esse presente tão simples, e você se lembre disso, eu sou a coroa do meu marido. O Rei dos Reis está sentado no trono dessa nação. Eu recebo a palavra profética e recebo a coroa também. Amém. Tá? Obrigada pelo carinho. Amém. Eu que agradeço. Eu tenho outros presentes para você. Tem mais um presente também que também é muito significativo, que também é muito profético. A Naná, minha amiga, está trazendo aí para você. Pode pegar, Michele, por favor, aqui. A Patrícia Mota, que é uma estilista muito amiga nossa, cristã, mulher cristã, uma mulher de Deus também. Ela mandou para você esse presente, já estou abrindo para ajudar. Aqui, minha assistente. Isso, eu sou sua assistente hoje. Tá minha coroa aqui. Olha essa coroa aí. Meu marido brinca que... Muita esmeralda para uma pessoa só, eu gente. sou a mulher, que eu sou a coroa dele, porque eu tô velha. Olha que brincadeira de absurdo. Mas é linda, né? Linda. Vamos falar, esposa de Bolsonaro ostenta com uma coroa de gente, esmeraldas. olha, essas semi-joias, tá? Semi-joias. Não é uma... linda. E verde é a esperança. Gente. Olha, deixa eu te falar um pouquinho dessa história aqui. Tá escrito em hebraico. Opa, aí a minha coroa caiu. Depois a gente pega. Olha só, gente. Essa jaqueta está escrito em hebraico. Você pode usar com ou sem essa parte, né? Pode tirar e usar das duas maneiras. E aqui está o versículo de Êxodo 3:6, que diz: ora, o Senhor teu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí, Michele, é uma bênção geracional. Amém. É uma bênção, não é? Que Deus estava falando, Deus de Isaac, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Amém. É o que nós cremos que Deus está fazendo na nossa nação. Amém. Essa bênção familiar, essa bênção que vai passar de geração a geração, de vocês, para os filhos de vocês, para a nossa nação e para os filhos deles. Amém. Então é um presente muito especial, são dois presentes muito especiais. Obrigada. Que tem um significado lindo de Deus para você. Tem outros presentes também, que eu não sei onde estão agora, estão por ali, eles vão trazer para a Laurinha, né? Obrigada. Para a Letícia também pode brincar com a Laurinha. O pastor Richard, que é um dos pastores lá da nossa igreja, ele é muito criativo, muito artista, sabe? E ele criou, vou abrir, tá, gente? A gente dá presente e abre para poder... Pode abrir, por favor. Obrigada. É um devocional da Turma da Mônica. Obrigada. Olha só que delícia, um devocional que a Laurinha Lindo. pode ler todos os dias. Aqui é um jogo, o jogo chama Eclesiástico, que a Letícia pode brincar junto também, que é muito interessante. E aqui é um livro que o pastor Márcio Valadão, nosso querido pastor, depois a gente abre, a gente mostra, mandou para você, da igreja que está completando 60 anos. Uau. Esse ano. Então, para que você se inspire também, Amém. porque isso é uma história da igreja e você está entrando para a história. E você vai marcar a história do Brasil. Amém. Não simplesmente como uma mulher linda, uma mulher primeira-dama, Obrigada pelo lindo. mas como uma mulher que faz
a diferença. Toda a diferença. Amém. Sendo a coroa do seu esposo. Eu gostaria de terminar essa entrevista orando com você, representando todas essas mulheres que oram por você, que vão continuar orando, porque quando vocês, né, quando o Bolsonaro ganhou, o presidente Bolsonaro ganhou as eleições, nós falamos, nós vencemos uma batalha. É verdade. Mas são muitas outras batalhas pela frente. É verdade. E nós vamos continuar como guerreiras, como colunas, junto com você. Amém. Você pode ter certeza que nós estaremos ao seu lado, sustentando seus braços, Obrigada. como Arão sustentou Moisés, viu? Obrigada. Eu quero orar por você, então. Deixa eu colocar. Pode ficar aí. A gente aqui. Isso. Representando todas as mulheres que gostariam de estar no meu lugar agora, né? Amém. Com esse privilégio de estar aqui com você. Obrigada. Pai, muito obrigada pela vida da Michele, muito obrigada pela vida do nosso querido presidente Bolsonaro, por toda a sua família, seus filhos. Deus, muito obrigada, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Muito mais do que nós podemos sonhar, do que a Michele sonhou. O Senhor começou simplesmente a fazer. São pequenas gotas da chuva que o Senhor vai trazer, Deus, de bênçãos, de realizações, de mudança, de transformação na nossa nação através da vida deles. E ela, como mulher, ela seja cada dia mais cheia da tua sabedoria. Amém. A tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós sabemos que ela já tem sido sábia, porque ela é uma mulher que te teme, que te ama, que dedica a sua vida a ti. Amém. E Deus, nós sabemos que o que eles mais desejam é exaltar o teu nome, e é construir o teu reino, construir uma nação habitável, uma nação próspera, uma nação com menos desigualdade possível, uma nação onde todos têm a oportunidade, Deus, de ter o alimento físico, material, emocional e espiritual. Sim, Deus, sim. usa mesmo essa mulher, Deus, que o Senhor gerou, que desde o ventre da sua mãe, mesmo sem saber, o Senhor já tinha um propósito, um plano na vida dela. Deus, que plano lindo. E Deus, nós estamos muito felizes por fazer parte dessa história. Amém. E Deus, que o teu nome, Senhor, chegue os quatro cantos dessa terra. Vai chegar E em que a nome de tua Jesus. água, o teu pão, porque tu és o pão, tu és a água, tu és tudo que nós precisamos. Amém. E Deus, que o Senhor dê uma graça muito grande à vida da Michele. Amém. Blinda a vida dela, dos seus filhos, dos seus enteados, do seu esposo, dos seus funcionários, dos seus líderes. Blinde a vida deles, ó Deus. Reveste-os com o sangue de Jesus. Amém. Que nenhum mal alcance suas vidas, que nenhuma cilada, que nenhuma palavra contrária prospere, que nenhuma arma forjada contra eles prospere, mas que o Senhor, Deus, os elevará como uma rocha. O Senhor os elevará sobre a rocha. Amém. O Senhor elevará suas cabeças, como já tem elevado. O Senhor os coloca por cabeça e não por cauda, para que o teu próprio nome seja glorificado. Glória a Deus. Muito obrigada. Eu te agradeço e te peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Amém. Agora você vai ter que dar umas últimas palavras. Aquela câmera é toda sua. Obrigada. Quero te agradecer, Márcia, pelo carinho, pelas orações. Agradecer a Batista Lagoinha por disponibilizar esse momento tão grandioso na minha vida. E peço que o Senhor abençoe a cada um que teve aquele momento de oração e que tem nos sustentado com tanto carinho. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Você também. Muito obrigada. Glória a Deus. A gente tem que respirar fundo, né? Porque a gente gosta tanto de falar das coisas de Deus, a gente ama, a gente poderia ficar o dia inteiro, né, Michele, compartilhando, mas o programa chega ao fim. Eu espero que você tenha sido abençoado, eu espero que você tenha aprendido tanto através dessa entrevista, que há poder na oração, que há poder na comunhão, que o amor de Deus transforma, que o amor de Deus está acima de qualquer barreira, de qualquer preconceito e tantas outras lições aqui através do testemunho lindo da vida da Michele.
Um beijo para você, a gente se vê no próximo Sempre Feliz, se nosso lindo Deus quiser. Tchau, até lá.